Oi pessoal, tudo bom? Esse é mais um Notícias do ArchiCast e a gente traz aqui quinzenalmente notícias do mundo da arquitetura e do urbanismo para vocês ficarem bem informados. A gente está aqui, como sempre, com mais um convidado. Dessa vez é Renata, a Rê, que participou dos primeiros ArchiCasts com a gente. Seja bem-vinda, Renata, para participar desse Notícias. Obrigada, gente. Estou de volta e contem comigo sempre. Está aqui também o Rafa. E aí, Rafa, beleza? Beleza, seja bem-vinda de volta aí para essa gravação e vamos que vamos. Isso aí, Rafa. Então vamos lá, comecem com a sua notícia. Bem, a minha notícia, ela é uma notícia super interessante porque traz uma discussão relevante sobre a questão de remuneração do trabalho em arquitetura e urbanismo. O CAU, junto com o colegiado das entidades nacionais de arquitetos urbanistas, o CEAL, lembrando que o CEAL, esse colegiado, é formado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, a FNA, a ASBEA, a ABEA, a Associação Brasileira de Paisagistas e o FENEA. Então, todo esse colegiado, junto com o CAU Brasil, lançaram agora uma pesquisa que vai ficar disponível até 20 de julho para tentar reconfigurar a discussão a respeito da tabela de honorários dos serviços de arquitetura. Esse é um tema muito polêmico e a gente pode perceber isso no debate atual sobre mercado de trabalho, porque a tabela oferece uma série de parâmetros para cálculo de prestação de serviço, mas a gente sabe que tanto o mercado, quanto o poder público, as empresas e a sociedade em geral não conseguem, de certa forma, aplicar esse cálculo. E até mesmo nos leva a questionar se esse cálculo é válido para diversos cenários aí no Brasil. Enfim, a pesquisa, então, ela visa coletar um pouco a opinião dos profissionais a respeito dessa tabela. Interessante lembrar também que nem todos os profissionais conhecem essas tabelas de remuneração. Só para vocês terem uma ideia, são basicamente 3 tabelas aí, uma que diz respeito, né, à tabela de remuneração do projeto arquitetônico, de edificação, uma tabela que diz respeito a respeito dos projetos e serviços diversos do campo da arquitetura, e uma terceira tabela, um terceiro módulo dessa tabela, que é a remuneração de execução de obras e outras atividades. É uma tabela que ela tem uma descrição muito completa do escopo de trabalho, mas ela é muito ainda difícil de operar no que diz respeito ao cálculo do custo, né, da hora técnica aí trabalhada. Aí queria saber de vocês a opinião sobre esse tema, que é um tema assim, de muita discussão, né, na nossa área, e saber aí a opinião de vocês. É uma discussão que eu acho que a gente tem desde sempre, né? Hoje falávamos, inclusive, entre colegas, da dificuldade que é isso, né? Da dificuldade de precificar o trabalho, uma vez que para cada um a complexidade varia, né? Seja na sua qualificação profissional, seja na sua despesa, né, de infraestrutura, de escritório, para produzir aquele resultado ali esperado, né? Então, se a gente vai conseguir chegar num parâmetro e tomar cuidado também, acho que com as médias que a gente vai elaborar no território nacional com tanta diferença, né? Acho que vamos aguardar aí o resultado disso para trazer à tona a discussão de novo. O engraçado, depois de eu rever os vídeos do Notícias, eu sempre me acho meio em cima do muro. Dessa vez eu não sei se eu vou ser diferente. Eu só acho que uma pesquisa em âmbito nacional, eu não sei se ela consegue retratar as diferentes regionalidades em termos de preço, porque uma realidade no norte do país é uma, no nordeste é outra, no sul é uma, porque você tem que contar o custo de vida, quanto é, por exemplo, a remuneração de outras profissões. Isso é realmente muito complexo. Ao mesmo tempo em que eu acho que é interessante a gente ter uma base para saber para onde a gente quer mirar. Trocando em miúdos, eu acho essa pesquisa válida, né? Apesar aí de saber que existem essas regionalidades e que elas devem ser respeitadas. Até porque essa tabela não é necessariamente uma coisa a ser implementada por lei ou algo assim, né? Ela é uma base de referência. Então, eu acho isso super válido. É importante a gente lembrar que essa tabela, que na verdade a gente chama de tabela, mas é um grande manual de escopo técnico, né? Ela tenta atender algumas normas que são municipais, estaduais e federais. Aí, como vocês bem falaram, né, as normas variam bastante e os parâmetros também são muito variáveis. Eu acho que é interessante dessa discussão primeiro, acho que os profissionais terem acesso a esse produto, esse material que é super interessante do ponto de vista da linguagem e da listagem do escopo de trabalho, mesmo que a gente faça algumas críticas à forma de cálculo, né, e como que também os elementos do mercado impactam nisso, né, como a Renata falou, né, o custo de produção é diferente de um local com outro,
se a gente for levar em consideração questão de licenças de softwares, questão de mão de obra especializada ou não, trabalho com estagiários. Então, assim, deve ter uma salada de fruta aí no Brasil inteiro que fica difícil você colocar, né, uma regra. Mas eu acho que uma discussão sobre a metodologia do cálculo é extremamente válida, porque ela ajuda a gente se posicionar enquanto uma classe, né, para batalhar pela nossa relevância na sociedade, né? Eu acho que esse é um dos pontos aí. Acho que todas as profissões passam, né? Se fosse possível, estender isso como uma conscientização do contratante, né? Isso. Para que o contratante entenda quando ele vai pleitear um valor, né, para aquele projeto, quando ele vai demandar aquele projeto, o que ele está comprando, né? O que ele está pagando e que serviço que está sendo entregue ali naquele momento. Então, acho que ter um trabalho de conscientização do contratante também seria bastante importante em paralelo. Lembrar que os links das tabelas e da pesquisa a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Aproveita e deixe seu like aí também para ajudar a nossa organicidade. Isso aí. Vou dar minha notícia. O prédio da Central BR, que é um prédio bastante conhecido na Holanda, que é um projeto de um arquiteto importante aí na teoria da arquitetura, que é o Herman Hertzberger, vai ser reformado pelo escritório MVRDV, que também é um escritório bastante famoso, aí também holandês. O edifício foi feito em 1970, concluído em 1972 e estava abandonado desde 2015. Esse edifício, feito pelo arquiteto Herman Hertzberger, é da seguradora Central BR e vai ser transformado em residências mais ou menos entre é ótimo, né? Mas entre 650 e 800 casas para remodelação do conjunto. Interessante que a gente fez um episódio sobre o livro Lições de Arquitetura do Hermann Hertzberger, e ele fala justamente do estruturalismo do qual Hertzberger fez parte. E esse edifício foi justamente concebido com essa ideia dele ser flexível. E isso dá uma ideia interessante do que o MVRDV pode fazer também. Então eu queria saber se vocês têm apreço por esse edifício, se vocês acham legal essa ideia do MVRDV transformar esse edifício em residências. Eu acho que é um debate que a gente vai ter que ter no futuro, né? Os usos vão mudar, os comportamentos vão mudar, a cidade está mudando, as funções da cidade estão mudando, a noção de deslocamento, de espaço vai mudar. Então a gente vai ter que encarar essa transformação e essa reutilização dos espaços. Quem sabe não vai ser uma inspiração aí para os próximos. Que a gente pense os próximos edifícios nossos também com essa flexibilização possível. Já veio acontecendo muita coisa na história, né? Os edifícios sendo remodelados, subdivididos para atender novas composições familiares, etc. Sobretudo depois de grandes movimentos aí de guerras, etc. Então acho que vai ser uma inspiração bacana. Vamos ver o que está vindo por aí. Bem, eu acho que a Renata falou tudo aí sobre a questão da reconversão, né? É um edifício icônico, né, importante da história da arquitetura, né, do Hermann Hertzberger. E a reconversão de uso, aí seria interessante depois a gente buscar essa informação, e você que está nos ouvindo aí, se tiver alguma informação extra, coloca aqui nos comentários, se isso vem de uma política pública específica de reconversão de uso, porque às vezes a gente vê a notícia, né, do escritório que vai projetar a reconversão, mas a gente não sabe de onde que veio essa ideia. O MRDV é conhecido aí por projetos super ousados, né, de projetos públicos, e eu me lembro que uma vez eu assisti uma apresentação deles, que eles pensaram um desenvolvimento para Paris, o uso dos terraços de Paris, tal. Eles tinham umas simulações lá que Paris precisava adensar mais na sua área central, mas sem perder a identidade. Então eles fizeram um trabalho super interessante com os terraços e tal. Então o MVRDV tem uma pegada super interessante, crítica, assim, que eu acho que é um escritório super bacana para pensar essa reconversão de uso. Acredito que eles vão ter muito cuidado com o legado aí do Hertzberger, desse projeto aí, que é um projeto icônico aí, que marcou uma época, né, da produtividade em escritórios e tal, e que nesse mundo, né, chato de falar, mas pós-pandemia as coisas mudaram muito. Aqui fala que o desenvolvedor chama Certitudo Capital, e eles que vão reconverter a edificação. Não me parece ser um ente público, é um ente privado, me parece. Bom, Renata, dá essa notícia aí pra gente. Bom, a minha notícia é de uma iniciativa chamada Backup Ukraine, e é uma iniciativa do Virtue Worldwide, que é uma parceria com uma comissão dinamarquesa na Unesco, e eles estão fazendo
o backup virtual de elementos e artefatos na Ucrânia através de um aplicativo chamado Polycam, e as pessoas estão fotografando, né, e criando ali virtualmente a imagem de alguns objetos arquitetônicos, artefatos, esculturas, bustos e etc. Então é a primeira vez na história que artefatos estão sendo documentados em realidade aumentada enquanto uma guerra está em curso. Foi uma iniciativa na tentativa mesmo de preservar essa memória que está sendo apagada desde a invasão da Rússia à Ucrânia em abril, né? E desde 27 de maio já foram 29 museus destruídos, 133 igrejas destruídas, 66 bibliotecas e teatros também destruídos. Então foi uma iniciativa que o próprio cidadão pode baixar o app, pode tirar as fotografias, então o app já gera esse modelo tridimensional, no intuito de preservar num backup remoto, né, fora ali do fronte de guerra, alguns elementos que podem acabar sendo perdidos em função dos ataques, em função dessa ofensiva russa à Ucrânia. Então achei bastante interessante, que é uma coisa que a gente pode trazer da mão, né, do usuário cotidiano ali e criar um acervo digital que vai poder ser visitado e vai poder ser visualizado a partir de qualquer lugar do planeta. Então, uma maneira de preservar, mesmo que o material físico não permaneça, a gente vai poder visualizar esse material e eles vão poder visualizar esse material de qualquer lugar do mundo. Essa tecnologia de fotogrametria, que é chamada, ela está disponível em qualquer celular. Então, basta você tirar várias fotos de um objeto que você consegue tridimensionalizar ele através dos softwares que você tem disponíveis, né? Então, é uma maneira fácil e rápida de você documentar as coisas, né? E, poxa, eu fico pensando se outros objetos mais antigos, né, como aqueles templos destruídos pelo Estado Islâmico tivessem esse recurso, né? Como você poderia ter isso catalogado também e, eventualmente, até reconstruído ou reproduzido para outras gerações poderem ver. Mas, enfim, acho que a tecnologia está aí para facilitar, e essa é uma das ações que ela é importantíssima, né? Não, achei super legal a notícia e fiquei impressionado aqui com os números, né? Parece que 6 mil ucranianos já baixaram o aplicativo, né? E duas coisas que eu achei bacana. Uma, primeiro, como uma espécie de uma política pública de enfrentamento dessa tentativa da Rússia apagar uma memória cultural da Ucrânia. Então, assim, eu acho que isso foi fantástico, e essa consciência de que é possível você ter esses dispositivos que já estão disponíveis, aí, como o Adilson falou, para fazer esse trabalho de mapeamento, registro, quase que de monitoramento mesmo, né? Quase que você pudesse espalhar aí vários fiscais, né? Fiscais da cultura e tudo mais, e num momento terrível, né? Que o país está passando. Achei super, super interessante e é muito atualizado com esse mundo que a gente vive de todo mundo é capaz de fazer um registro histórico. Assim, eu me lembro muito também uma conversa boba aqui, né, quando eles lançaram aquele filme Cloverfield, vocês lembram? Que o filme era todo baseado, o trailer, nas captações de celulares das pessoas, né? Então, assim, o mundo das artes faz muito essa previsão, né, de que no futuro você não vai ter... Claro, a gente tem aí grandes corporações que nos observam aí pelos nossos e-mails e tudo mais, mas esse registro plural de cada um ganha muita força na medida que estamos todos conectados, né? Então, e isso como uma política de preservação, achei fantástico, assim, uma coisa que pode ser aplicada aqui pra gente, né? Inclusive para a identificação do que é importante para mim, né? Como indivíduo, como cidadão, o que eu quero deixar registrado para o futuro, né? Então até a percepção de memória, percepção de símbolos e ícones aí pode entrar num debate interessante também, né? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Bom, se você chegou até aqui, assina o nosso canal, já clica no sininho para receber as notificações. E bom, se você não sabe também, a gente tem um podcast, já tem uns 5 anos aí, que fala sobre o mundo da arquitetura e do urbanismo, né, Rafa? Isso, 5 não, quase 6, né? Inclusive, a Renata foi participante originária aí da primeira formação, e hoje está de volta aí, espero que volte mais vezes para os nossos programas e para as nossas notícias. E isso aí, se você está nos ouvindo, nos vendo pela primeira vez aqui, se o algoritmo nos jogou aí para você, a gente pode
também se encontrar nos streamings de áudio, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts e por aí vai. Isso aí, então pessoal, a gente volta na próxima quinzena com mais notícias. Acompanhe a gente por aqui também, que tem muito conteúdo de arquitetura e urbanismo. E obrigado, Renata. Beijo a todos. Valeu, Miguel Falabella. Né? Como é que é? A queda, gente. Solta Isso é velho, isso mesmo é velho. Solta a vinheta aí do Michael Jackson.